O Saitama sem dúvidas é o homem mais forte do mundo de One Punch Man, até o momento. O surgimento da sua força é um completo mistério. Com apenas um único soco ele é capaz de derrotar monstros extremamente poderosos. No entanto, muitas coisas interessantes sobre a sua história acabam passando despercebidas. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como Saitama evoluiu e ficou tão forte ao ponto de conseguir destruir um planeta apenas com um espirro. Eu sou Marcelo e seja bem-vindo ao canal Fala Nerd. Bom, a história começa com Saitama com 12 anos de idade, no ensino médio, em um dos seus primeiros dias de escola. Ele está completamente distraído lendo um livro sobre saúde e educação física. Os seus colegas de classe estão comentando sobre alguns valentões do terceiro ano, que espancaram alguns meninos da segunda classe. Eles estão assustados com o que aconteceu. Depois da aula, o Saitama vai para casa assistir um noticiário sobre um monstro que está fazendo uma bagunça na cidade Z. É informado que já faz 9 meses que o monstro não aparecia. No entanto, os monstros estão começando a aparecer com mais frequência nas cidades. A população está ansiosa para ver qual será as próximas medidas do governo em relação aos monstros. Enquanto o Saitama está deitado, podemos notar que ele está usando uma camiseta de Mob Psycho, uma referência bem da hora. O Saitama cai no sono enquanto uma chuva forte caía sobre a cidade. No dia seguinte, um dos seus professores o pergunta sobre o seu dever de casa, e o Saitama diz que se esqueceu de fazer ele. O professor deixa o Saitama de castigo e manda ele para a sala dos professores. Enquanto ia para a sala dos professores, o Saitama é barrado por 2 valentões, e eles tentam intimidar ele. Os valentões dizem para o Saitama fazer o que eles mandarem, ou caso contrário, eles irão rasgar o seu uniforme. No entanto, desde cedo o Saitama sempre demonstrou-se uma pessoa bastante confiante, e que não abaixa a cabeça para qualquer pessoa. O Saitama confronta aqueles trombadinhas, no entanto, ele acaba levando uma surra feia, e também tem o seu uniforme rasgado. Ele até mesmo fica se parecendo com os valentões. De repente, um monstro porco atropela um dos valentões. O porco monstro manda os valentões colocarem algumas moedas no seu cofrinho. E depois de colocarem no cofrinho do porco, ele sai correndo. O porco safado havia levado todo o dinheiro de um dos valentões. Ele chora enquanto diz que aquele dinheiro era para o almoço dos seus irmãos. E o Saitama, ao escutar isso, fica motivado a correr atrás do monstro e recuperar o seu dinheiro roubado. Mesmo sabendo que ele não iria conseguir vencer o monstro, o Saitama mesmo assim decidiu correr atrás dele, porque ele havia fugido um pouco da sua vida cotidiana chata. Desde cedo, o Saitama sempre procurou um pouco de adrenalina, algo que pudesse colocar emoção e sentido na sua vida. Enfim, o monstro acabou encurralando o Saitama em um pequeno beco e encheu ele de porrada. Depois desse ocorrido, o Saitama finalmente vai para a sala dos professores, e lá ele diz que foi espancado pelos valentões do terceiro ano. Mas o seu professor literalmente saiu cagando e andando pelo que o Saitama estava falando. Ele achou que o Saitama estivesse mentindo. Com todos esses problemas na sua vida, o Saitama começou a pensar que ele não se encaixava no mundo. Ele percebeu que nós vivemos em uma sociedade. No fundo, ele está cansado de se sentir fraco. 3 anos antes do início da história principal, o Saitama se tornou um homem desempregado em busca de emprego. E depois de sair de mais uma entrevista de emprego fracassada, ele se encontrou com um Crablante na rua. O caranguejo percebe os olhos sem vida do Saitama e poupa a sua vida. Ele fala para o Saitama que a presa que ele procura é uma criança com covinha no queixo. Enquanto caminha, o Saitama avista a criança que o Crablante mencionou. No entanto, ele decide não intervir no assunto. De repente, o caranguejo aparece atrás da criança e ataca ela, mas o Saitama impulsivamente se arrisca e salva a criança. Ele pede para a criança fugir e exige saber o motivo do caranguejo querer matar o menino. Logo, o próprio caranguejo explica a situação. Ele quer matar o menino só porque ele desenhou mamilos no seu peitoral com uma caneta permanente. Naquele momento, o Saitama só conseguia dar umas boas gargalhadas, porque isso foi muito engraçado. Isso deixa o caranguejo puto da vida. Ele espanca o Saitama, no entanto, o Saitama decide tentar realizar o seu sonho de infância, de se tornar um herói. Ele então usa sua gravata para matar o monstro, arrancando um dos seus olhos. Mais tarde, aquela criança com um queixo estranho decidiu contar ao seu avô sobre esse acontecimento, e o avô decidiu criar a Associação dos Heróis, com o objetivo de evitar que incidentes como esse se repitam novamente. Depois de ter vencido o seu siriguejo, Saitama iniciou uma rotina de treinamento. Todos os dias ele fazia 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e por fim realizava uma corrida de 10 km. Em algum momento, no primeiro ano de treinamento do Saitama, um polvo gigante atacou um grupo de pessoas.
mas o povo gigante no fim é derrotado pelo Saitama. Após a luta, ele consolou um jovem que havia sofrido 3 arranhões em seu rosto. E esse jovem era o King, a pessoa que futuramente irá se tornar o homem mais forte do mundo. O King diz que o Saitama está extremamente ferido, mas o Saitama simplesmente sorri para ele e diz que está tranquilo. Ele está coberto de sangue, mas está favorável. O Saitama diz que o mais importante mesmo é que hoje é dia de liquidação. Bom, no 30º dia de treinamento, seu corpo já estava começando a sentir os efeitos de malhar demais. Enquanto fazia flexões, de repente os seus músculos começaram a se contrair de dor. O Saitama aos poucos estava rompendo os seus limites. Toda vez que ele sentia um desconforto nos seus músculos, mais forte ele ficava. Ele ficou tão forte ao ponto de conseguir salvar uma criança e seu cachorro de um atropelamento em questão de milésimos de segundos. Certo dia, o Saitama se encontrou com um monstro boxeador de nível tigre. Bom, nos primeiros segundos o Saitama levou umas bifas na cara. No entanto, naquele momento o Saitama já estava muito forte e ele apenas cuspiu um dente que estava incomodado por causa da cárie. O Saitama se levantou e rapidamente destruiu o monstro com apenas um soco. Em uma outra ocasião, o Saitama acabou sendo conduzido a um abrigo, mas ele ficou um pouco chateado ao perceber onde ele estava. O Saitama na verdade estava procurando a cigarra gigante, um monstro que no momento estava destruindo a cidade. Quando o Saitama tentou sair do abrigo para encontrar o monstro, ele foi impedido por uma multidão, pois eles pensaram que o Saitama havia se tornado um suicida, pirou da cabeça. Então o Saitama decide esperar a situação se acalmar, porém logo o Saitama começou a ficar com vontade de ir ao banheiro. A sua bexiga estava muito apertada, e como ele não conseguia mais segurar a vontade de dar aquele mijão, ele destruiu a parede do abrigo e começou a correr para uma loja de conveniência. E quando o Saitama estava correndo, é possível ver a calvície do Saitama nos estágios iniciais, aos poucos se agravando. No caminho para a loja de conveniência, a cigarra gigante tenta atacar o Saitama, mas ela é totalmente destruída com apenas um soco. Depois de um dia de treinos exaustivos, o Saitama voltou para casa para tomar uma bucha. E enquanto tomava banho, ele percebeu que o seu cabelo estava caindo muito rápido, então ele decide olhar a coroa da sua cabeça, utilizando apenas um espelho. Ele tenta diversas vezes olhar a parte de trás da sua cabeça, e na última tentativa, ele decide usar toda a sua força, e nesse momento, aparentemente, o Saitama conseguiu ver o reflexo da sua cabeça no espelho. Ou seja, o Saitama conseguiu superar a velocidade da luz para conseguir ver o reflexo da parte de trás da sua cabeça. E esse também foi o momento em que ele quebrou seu limitador. A partir daí, ele ficou calvo, que nem o seu pai. Depois de ter quebrado seu limitador e ter ficado completamente careca, o Saitama começou a dar um foco maior ao seu trabalho como herói, matando monstros e salvando pessoas. Então finalmente chegamos à história principal do anime. Depois do Saitama ter visto uma reportagem sobre o Vacina Man, ele decide enfrentar o monstro. O Saitama aparece no local, bem na hora H, para salvar uma garota que estava em perigo. O monstro pergunta ao Saitama, quem é você? E ele responde, eu sou um herói por diversão. Logo em seguida o Saitama avança contra o monstro e mata ele com apenas um soco, e depois disso, o Saitama grita de frustração por mais uma vitória fácil. Um vazio se abriu na sua alma. Eu pretendo me aprofundar melhor nesse vazio do Saitama no decorrer do vídeo. Enfim, mais tarde o Saitama aparece no ombro do Marugori, monstrificado, e rapidamente consegue vencer um monstro gigante com um dos seus socos, e sem querer ele acaba destruindo a cidade B no processo. Em um outro dia, o Saitama estava se lamentando da sua vida sem emoção, quando de repente uma mosca começou a encher o seu saco. O Saitama tentou matar a mosca diversas vezes, mas não conseguiu. Ele persegue a mosca até que então ele se encontra com Genos, enfrentando uma mulher mosquito. Bem, como de costume, o Genos leva um pau da mulher mosquito e quase se autodestrói. Mas o Saitama, que no momento estava ali, mete um tapa na gostosa e consegue derrotar um monstro. O Genos, ao ver que aquele cara, além de ser careca, era incrivelmente forte, ele logo se ofereceu para ser o seu discípulo. Bem, nos primeiros momentos, o Saitama demonstrou uma certa resistência sobre essa ideia de ser um mestre, mas logo ele acabou aceitando o Genos como discípulo. Depois do Saitama ter vencido a Mulher Mosquito, o Dr. Genos, da Casa da Evolução, enviou alguns monstros para lutar contra o Saitama em seu apartamento. Mas esse ocorrido serviu mais para levar o Genos e o Saitama para a Casa da Evolução. Lá eles enfrentam um Kabuto, uma das melhores criações do Dr. Genos. O Genos tem uma breve batalha contra o monstro, mas é derrotado facilmente. O Kabuto admite que o Saitama pode realmente ser um adversário à altura. Por um momento, o Kabuto pensou que iria morrer caso tivesse atacado o Saitama.
Ele o pergunta como que ele ficou tão forte. O Saitama responde dizendo que ele apenas seguiu uma certa rotina de treinamento, o que deixa o Kabuto muito irritado, pois falando assim até parece com uma mentira, parece que tá zoando com a cara do Kabuto. O Kabuto entra no seu modo carnificina e esmurra o Saitama, porém depois que o Saitama se lembra que ele tá em um sábado e que nesse dia é dia de liquidação, ele rapidamente destrói o Kabuto com apenas um soco, e logo ele e o Genos correm para um mercadinho para aproveitar a promoção. Depois de vencer o Cabeça de Martelo, um marginal que fazia parte de uma organização de homens carecas, um ninja chamado Sonic surgiu. Ele estava atrás do Cabeça de Martelo. E o Saitama diz que o homem fugiu, mas o Sonic acaba achando que o Saitama faz parte dessa organização de carecas. Então ataca o Saitama. Essa confusão toda termina com o Saitama sem querer desferindo um soco nos ovos de Páscoa do Sonic. O ninja é derrotado ali mesmo e promete que um dia irá se vingar do Saitama. Mais tarde, o Saitama se sente um pouco para baixo pelo fato do Sonic não ter o reconhecido como herói. E nesse momento o Genos explica sobre a Associação dos Heróis e diz que ele deveria se registrar lá. Bom, o Saitama resolve se tornar um herói licenciado para alcançar a fama que merece. Ele pede a Genos que se registre com ele em troca de aceitá-lo formalmente como um seu discípulo. Os dois conseguem passar pelos testes da associação, e então finalmente o Saitama e o Genos se tornam heróis registrados. Embora o Saitama tenha quebrado todos os recordes de testes físicos, ele foi posicionado na classe C, pois ele se saiu muito mal no teste por escrito. Algum tempo depois, o Genos solicita uma luta contra o Saitama, e ele aceita lutar contra o Genos. Resumidamente, o Genos tentou de tudo para cima do Saitama, mas a batalha termina quando o Saitama surpreende o Genos o pegando por trás. Naquele momento, ele sentiu o poder do Saitama. Bom, eu sei que as primeiras temporadas do anime possuem diversos arcos, então para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou me concentrar nos momentos mais importantes da vida do Saitama durante esse período de tempo. Depois do Bang, Metal Knight e o Genos terem fracassado em destruir um meteoro que estava prestes a colidir com a Terra, o Saitama apareceu na hora H. Ele pediu pro Bang cuidar do Genos, enquanto ele se preparava para socar o meteoro. O Saitama consegue destruir o meteoro e salvar a cidade, mas os destroços do meteoro continuaram a cair na cidade, o que acabou deixando alguns heróis e civis bastante irritados com o careca de capa. No entanto, o Saitama rapidamente responde dizendo que foi ele quem destruiu o meteoro. Se eles querem culpar alguém, deveriam culpar o meteoro. Esse arco foi importante para o Bang descobrir um pouco sobre a força do Saitama. Ele sabe que ele é muito forte. Durante o ataque das criaturas marinhas, o Saitama encontrou o celular do Cavaleiro Sem Licença. Ao atender, o homem do outro lado da linha pede para saber com quem está falando, e apesar do Saitama estar listado apenas como um herói de classe C, o homem decide revelar a localização do Rei do Mar Profundo. Naquele mesmo instante, o Cavaleiro Sem Licença estava dando a sua vida para proteger os civis do monstro. Ele provou que para ser um herói você não necessariamente precisa ter poderes. Uma boa determinação e um senso de justiça é o suficiente. Bom, o Cavaleiro Sem Licença levou uma baita surra, mas antes dele ser finalizado pelo monstro, o Saitama chegou a tempo para ajudar ele, e destruiu um monstro de nível demônio sem dificuldade nenhuma, com apenas um soco. Todo mundo ali ficou confuso, pois nenhum dos dois heróis de classe S que lutaram contra ele conseguiram vencer o bicho. Ao perceber que os civis estavam desmerecendo os heróis da classe S, o Saitama começou a falar que ele teve muita sorte. Os heróis cansaram o monstro e tudo que ele fez foi finalizar. Ao falar isso, ele foi hostilizado por aquela multidão de civis. Muitos até mesmo enviaram algumas cartas de ódio para ele. No entanto, havia uma carta com alguns agradecimentos. A última carta era da Associação dos Heróis. Bom, depois daquela luta contra o Rei do Mar, o Saitama se tornou um herói de classe B, e eventualmente ele alcançaria o rank 63 da classe B. E também mais tarde ele iria alcançar a classe A. Enfim, enquanto voltava para casa, ele se encontrou com um Cavaleiro Sem Licença. E ele pagou uma bebida para o Saitama com o intuito de comemorar a sua promoção. E também descobrimos que a pessoa que enviou aquela carta de obrigado para o Saitama foi ele. Enquanto o Saitama e o Genos estavam no dojo do Bang aprendendo novas técnicas, um membro da Associação dos Heróis chega e pede para que todos os heróis de classe S comparecessem ao QG dos heróis. O Saitama vai junto com o Genos e lá ele conhece alguns dos heróis da classe S. Enquanto estavam discutindo sobre as visões da Shibabawa,
de que o mundo iria enfrentar uma grande ameaça, uma explosão do lado de fora do QG aconteceu. A cidade A foi completamente destruída por um OVNI do tamanho de uma grande área metropolitana. O Saitama, sem perder tempo, sai lá para fora e rapidamente invade a nave alienígena. Enquanto os heróis da classe S enfrentavam os alienígenas da nave de Boros, a própria batalha de Saitama com Boros está em andamento. O Boros foi um oponente muito poderoso, isso sem dúvidas. Na verdade, ele foi o primeiro personagem a fazer o Saitama usar um soco sério. Bom, a gente já sabe que o Boros não tancou esse ataque do Saitama. Ele morreu logo em seguida. Mas o Boros aparentemente conquistou um certo respeito do Saitama, pois eles possuem um objetivo bastante semelhante depois que ficaram poderosos, que era encontrar um adversário à altura e apagar um pouco do vazio e do tédio em suas almas. Depois do King ter fugido e deixado a máquina G5 de combate para o Genos, o Saitama decidiu seguir ele. Afinal, ele queria saber o motivo de um herói de classe S ter abandonado uma batalha. O Saitama invade o apartamento do King pela janela, e lá ele descobre que o King é uma farsa. Todos os créditos dos monstros que o Saitama matou no passado foram passados para o King, pois de alguma forma ele sempre estava no lugar errado e na hora errada. Bom, depois disso, o King e o Saitama se tornam grandes amigos, e eles até mesmo começaram a jogar videogame juntos. Depois do Saitama ter chegado na classe B, não leva muito tempo para Fubuki tentar recrutar o Saitama para o seu time. Ela fracassa nessa tentativa, e os dois são interrompidos por uma luta do Genos contra o Sonic. Mas eventualmente o Saitama tem que interferir na luta e consegue vencer o Sonic mais uma vez. Nesse momento, a Fubuki percebeu que o Saitama poderia ser tão forte quanto um herói de classe S. Agora, vamos saltar para o Festival da Super Luta. Depois do Saitama ter conversado com o Charanko, um dos alunos do Bang, ele decidiu se disfarçar de Charanko para poder participar de um torneio de artes marciais e conhecer um pouco das técnicas de combate. Nesse torneio, o Saitama luta contra diversos oponentes e consegue chegar às finais e lutar contra o Suryu, um gênio das artes marciais. O Suryu tenta atingir o Saitama de diversas formas, mas não consegue infligir nenhum dano. O Saitama, com a sua super bondada, joga o Suryu para fora da arena. Mas como ele infringiu uma das regras do torneio, que é se disfarçar de uma pessoa que ele não é, ele acabou sendo desclassificado, e o Suryu foi nomeado o vencedor da super luta. Enfim, depois da luta, um executivo da Associação dos Monstros, Gouketsu, foi até lá para monstrificar algumas pessoas. O Suryu luta contra ele e é espancado. E para piorar a situação, ele estava quase sendo morto pelo Bakuzan monstrificado. Antes do pior ter acontecido, o Saitama chegou a tempo para salvar o Suryu. Ele matou o Bakuzan com apenas um soco, o que acabou deixando o Suryu muito impressionado. Mais tarde ele foi atrás do Gouketsu e também o matou. Bem, literalmente ele arrancou a cabeça do monstro. O Suryu ficou encantado com a sua força, tão encantado que até mesmo quis virar um discípulo do Saitama, mas o Saitama acabou rejeitando esse seu pedido, pois 2 alunos é demais. Enquanto passeava, o King se encontra com Saitama e diz que ele parecia um pouco triste. O King e Saitama compartilham uma conversa bastante profunda sobre o que é ser um herói. Ele revela que está triste por ser forte demais. Não importa as técnicas ou status, esses oponentes não são nada para ele. Ele não tem nada a aprender ou a ganhar com esses confrontos. No fundo, Saitama se vê muito entediado. Ao atingir o máximo da sua força, ele se sente estagnado, não tem mais para onde evoluir. E é impossível dele ter um rival. O Saitama nunca pensou que ser um herói poderia ser tão solitário assim. É fácil perceber que o Saitama se sente vazio agora que ele alcançou seu objetivo. Eu acho que a gente pode dizer que o Saitama era mais feliz quando ele ainda estava em fase de treinamento, correndo atrás do seu objetivo final. King motiva ele com algumas belas palavras que ele tirou do seu mangá. Ele diz que ao invés de tentar ser o mais forte, ele poderia tentar ser o melhor herói. Ele devia experimentar a se desafiar a novas experiências. Qual é o topo do heroísmo? Até que ele possa responder essa pergunta, ele não pode se dar o luxo de sentir algo tão trivial quanto o tédio. Embora tenha achado tais palavras bonitas, o Saitama ainda se vê entediado. Logo King é visto por Garou, que no momento está fazendo uma caça aos heróis. Assim que o Garou está prestes a acertar o King, o Saitama chuta o Garou para longe, salvando a sua vida.
Mais tarde, ele e o Saitama vão jogar videogame no apartamento do King, mas a diversão não dura por muito tempo. O King revela ao Saitama o transmissor de emergência e o pedido de ajuda. Nesse mesmo instante, o Genos e o Bang estavam lutando contra a centopeia anciã. Enfim, o Saitama e o King decidem ir até o local do sinal de ajuda. E ao chegarem lá, o King chamou a atenção da centopeia anciã para o Saitama poder destruir ela com seu super soco. O Genos ficou maravilhado com a força do Saitama. Ele pergunta ao seu mestre o que lhe falta, e o Saitama diz que o que ele precisa é de poder. O Saitama volta para o seu apartamento para descansar e joga um jogo de luta com o King. Fubuki chega ao apartamento e explica ao grupo o atual estado de alerta da Associação dos Heróis, graças à Associação dos Monstros. Infelizmente, a maior parte do grupo do Saitama ainda tá bem ferrada, tá todo mundo machucado, após a luta contra o Garou e a centopeia anciã. O Bang diz que se o Garou se aliar aos monstros, a situação pode ficar muito feia. Eles perderam a única oportunidade de pará-lo. O Saitama, ao perceber que o caçador de heróis estava perto dele, mas desapareceu, ele fica incrédulo. Provavelmente o Garou não foi atrás dele porque o seu nome de herói é Careca de Capa. Ele veste o seu uniforme e diz que irá atrás desse caçador de heróis. Durante a sua viagem para encontrar o Garou, o Saitama come em um restaurante onde o Garou também estava comendo, e ao terminar de comer, ele percebe que esqueceu a sua carteira. Ele começa a entrar em desespero e se sente encurralado. Logo Fubuki o encontra, e ela continua tentando convencer para que ele trabalhe para ela. Ela tá doidinha para ter o Saitama no seu time Blizzard. Enquanto falava sozinho, o Saitama pede uma porção de batatas fritas, e enquanto ela comia tudo, ele a olhava com um semblante malicioso. Os funcionários do restaurante gritam que um homem acabou de dar um calote neles. E o Saitama se assusta pensando que era ele, mas na verdade era o Garou que tinha saído do restaurante sem pagar a conta. E o Saitama aproveita essa oportunidade para correr atrás desse caloteiro e deixa a conta do restaurante para Fubuki pagar. Como ela comeu as batatas fritas, agora é ela quem vai pagar. O Saitama finalmente consegue alcançar o Garou, porém ele não sabia que aquele homem era o caçador de heróis. Ele dá uma bronca no Garou por ter saído do restaurante sem pagar a conta, mas também ele o agradece por ter o livrado daquela situação constrangedora. Ele apenas diz essas palavras e vai embora. No entanto, isso de alguma forma deixa o Garou bem irritado, pois ele pensa que o Saitama ficou com pena dele, e logo ele tenta acertar o Saitama pelas costas. Infelizmente para o Garou, o Saitama nocauteia ele pela terceira vez, e foge sem perceber que encontrou e derrotou facilmente a pessoa que ele estava procurando. Acreditando que ele não havia encontrado esse tal do caçador de heróis, o Saitama volta para sua casa para comer um ensopado de repolho ao lado do Genos, Bang, Bomb, Fubuki, King e também o Dr. Kusama. Mas antes da comida ser servida, o King acabou sendo nocauteado por causa da briga da comida. Bom, a noite passou e todos, com exceção do King, voltaram para casa. Na verdade, ele passou a noite inteira no apartamento do Saitama e nem comeu um pouco do ensopado, ele ficou lá nocauteado, desmaiado. O Saitama acorda o King e pede para ele levar o lixo para fora no seu caminho de volta para casa. Depois do King ter ido embora, o Saitama começou a se incomodar com alguns barulhos da luta do Garou contra o Rover. O Saitama ficou tão incomodado com esses barulhos que decidiu investigar os túneis do esgoto para tentar colocar um fim nesse barulho. E se você ainda tá nesse vídeo, pô mano, confere se tu ainda tá inscrito no canal. Dá aquela fortalecida dando aquela macetada no like, pois assim eu vou saber que tu tá gostando do vídeo. Bom, continuando. Enquanto o Saitama estava indo para a base dos monstros sem perceber, os heróis da Associação dos Heróis ao mesmo tempo estão iniciando uma guerra contra a Associação dos Monstros. E durante a aventura do Saitama no subterrâneo, ele se encontrou com um herói de classe S, Kid Emperor, lutando contra o Homem Fênix. Resumidamente, o Saitama foi uma peça importante para o Kid Emperor conseguir vencer o vilão. Após a vitória do Kid Emperor contra o Homem Fênix, ele elogia o pequeno herói por seu heroísmo. Quando o Kid Emperor é atacado pelo Gale Wind e pelo Hellfire Flame, o Saitama incapacita os dois com seu soco. No final das contas, os dois heróis e o Agama são resgatados pelo Underdogman do Kid Emperor, e eventualmente o Saitama se encontra com o rei dos monstros, o Orochi. Orochi se espanta com a força de sua presença e acredita que o Saitama seja o terror da cidade fantasma, o herói enigmático que derrotou o Gouketsu e a centopeia anciã. Ele é a oferenda perfeita para sua ressurreição. O Orochi tira sua máscara e revela a sua verdadeira forma. Ele quer ter uma conversa com o Saitama,
e para isso ele o levou para o fundo do planeta. Bom, como de esperado, Saitama acaba se saindo vitorioso desse combate. Ele conseguiu vencer o Rei dos Monstros com poucos movimentos. Enquanto ainda dava continuidade à sua aventura no subterrâneo, o Saitama acaba se encontrando com um herói de classe S, o Flash, e com um monstro chamado Manako. Eventualmente esses três personagens acabam ficando presos em uma caverna por causa de algumas complicações da luta da Tatsumaki contra a Psychos, a cabeça da Associação dos Monstros. Bom, eles só não sabiam que naquela caverna eles estavam presos com um gigante. Aquele ser gigantesco em uma posição fetal era Deus. Logo Deus entra em contato com os nossos heróis e a pequena Manako. Depois deles terem tocado em um cubo, Deus diz: 3 visitantes ao mesmo tempo? Que inusitado. Deixe-me ver se vocês são receptáculos dignos de receberem o meu poder. Coloquem as suas mãos naquele cubo e façam um desejo. Se forem dignos, terão o poder. Caso não sejam, serão confiscados. Aquele ser estava se comunicando por telepatia. Mas antes que pudessem fazer muita coisa, o Blast, o herói número 1 da Associação dos Heróis, apareceu e confiscou o cubo. Mais tarde ele decide levar o Saitama e os outros para a superfície, utilizando os seus portais interdimensionais. Ao chegar na superfície, o Saitama se encontra com Genos, todo destruído. Ele pergunta ao seu mestre se ele havia ficado mais forte, pois quando chegou a hora de se autodestruir, ele não conseguiu. O Saitama diz que não entendeu muito bem o que ele disse. Então ele aproxima sua mão no núcleo do Genos e diz: isso quer dizer que essa parte aqui ficou mais forte também, não foi? O Genos fica contente com esse comentário do Saitama. Ele diz que isso tudo foi graças a ele e ao Dr. Kuseno. Eventualmente o Saitama e o Garou ficam frente a frente. E eu quero lembrá-lo que eu já fiz um vídeo só dessa luta. E eu vou deixar ela aqui nos cards e também nas telas finais para você assistir. Caso queira assistir agora, é só dar um clique aí nos cards. Enfim, depois do Garou ter de certa forma roubado os poderes de Deus e ter despertado essa sua forma cósmica, ele se livrou do Saitama por um curto período de tempo. No entanto, tempo o suficiente para fazer muita merda. Depois que o Garou ganhou os seus poderes divinos, o Blast, o herói número 1, foi obrigado a intervir. Ele tenta convencer o Garou a deixar o planeta antes que ele matasse os outros heróis e civis com a sua radiação cósmica. No entanto, ele demonstra um pouco de resistência, e nesse momento o Genos decide o atacar, mas esse movimento apenas causou a sua morte. O Garou, com o objetivo de obrigar o Saitama a lutar sério, atravessou o corpo do Genos com um golpe fatal. E quando o Saitama retornou para a luta, ele apenas conseguiu ver o seu amigo totalmente destruído no chão. Finalmente o Saitama ficou sério. Ele avança violentamente contra o Garou, desferindo um soco sério. O Saitama ficou tão irritado que nem mesmo percebeu que o soco dele e do Garou poderia destruir o planeta. Se não fosse o Blast e os seus amigos, possivelmente todo o sistema solar seria destruído por causa da massa de energia gerada pelo soco do Saitama e do Garou. Devido à pressão gerada para tentar defletir o poder dos socos, o Saitama e o Garou foram jogados em uma das luas de Júpiter. E lá eles continuaram a sua luta. Embora o Garou tenha a capacidade de copiar técnicas e o seu nível de poder, isso não foi o suficiente para parar o Saitama. A todo momento o Saitama estava se fortalecendo. Ele estava se fortalecendo tão rápido que o Garou simplesmente não conseguia mais acompanhar o seu ritmo de crescimento. O Saitama ficou tão poderoso ao ponto de conseguir parar um soco do Garou e logo em seguida destruir o planeta Júpiter com apenas um espirro. Nesse momento, o Saitama havia alcançado um nível totalmente diferente, até mesmo para a concepção de força do próprio Garou cósmico. Eventualmente, o Saitama e o Garou acabam voltando para a Terra, e lá o Garou percebe que havia cometido um erro gravíssimo. A sua radiação sem querer matou o Tareu, o seu único amigo. Naquele momento ele percebeu o quão idiota ele estava sendo, e então ele decide que está na hora de consertar os seus erros. Ele pede ajuda do Saitama, e ele vai ensinar o Saitama a voltar no tempo, para impedir que tudo isso aconteça. O Garou diz que o Saitama é a única pessoa que pode dominar o poder de Deus sem ao menos segurar a mão dele. Nesse momento Deus falou com o Garou. Ele quer confiscar os seus poderes.
Antes do Garou ter a sua vida confiscada, o Saitama começou a reproduzir os mesmos movimentos atômicos que o Garou produzia. As partículas do Saitama começaram a se mover em direções opostas, e foi aí que o Saitama conseguiu ativar a habilidade de voltar no tempo. Antes da vida do Garou ser completamente confiscada, ele implorou para que o Saitama derrotasse aquele futuro miserável. Enfim, o Saitama volta no tempo e soca o Garou do passado. Um Garou antes de ter lutado contra o Blast e ter matado o Genos. O soco zero do Saitama foi tão poderoso ao ponto de conseguir expurgar o poder divino do Garou. O Saitama do futuro e o Saitama do passado se fundiram e se tornaram um só. No entanto, o Saitama perdeu todas as suas memórias da sua luta contra o Garou do futuro. Mas quando o Genos se conectou com o seu núcleo do futuro que o Saitama estava segurando, ele conseguiu acessar as memórias de dentro do núcleo que atravessaram o espaço-tempo. Ou seja, o Genos naquela hora conseguiu ver o quão poderoso o Saitama foi. Ele viu tudo, desde a sua morte naquele futuro alternativo até o momento em que o Saitama volta no tempo. O Genos pergunta ao Saitama se ele se lembrava de algo, mas ele responde dizendo que não se lembra de nada. Mas como o Saitama é um cara totalmente despreocupado, ele não deu muita importância para isso. O Genos é a única pessoa de todo o universo que sabe o que realmente aconteceu. Depois do Garou do presente fugir do linchamento dos heróis, o Saitama volta para a região que costumava ficar sua casa, pois a luta da Tatsumaki e a sua luta contra o Garou destruiu toda a cidade Z. Ele quer ver se acha alguma coisa do seu antigo apartamento. Ele diz: por hora, Genos, vamos pedir para o Dr. Kusseno arrumar os seus braços e pernas, e então podemos começar a procurar o que sobrou do nosso apartamento, nessa piscina de maré. Pouco tempo depois, a Associação dos Heróis decidiu reconhecer o Saitama como um herói de classe A, devido às suas participações na luta contra a Associação dos Monstros e na sua luta contra o Garou. Eu sinceramente acho isso muito interessante. A gente pôde ver como que o Saitama saiu da classe C para a classe A. Dá pra ver que aos poucos as pessoas estão reconhecendo a sua força. E agora mesmo o cara vai chegar na classe S, isso eu não tenho dúvida. E se você quer mais adrenalina, eu recomendo você assistir esse vídeo, onde eu falo sobre todos os personagens que conhecem a verdadeira força do Saitama. É, meu mano, a força do Saitama já não é mais um segredo. E se você quer ficar por dentro e saber quem são esses personagens que conhecem o seu verdadeiro poder, clica nesse vídeo aí que vai estar aparecendo aí na tela. Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu me chamo Marcelo e até o próximo vídeo. Fui!